Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco do que contém os cards, até para explicar, para refletir é, o que tem nos cards. Espera um momento. Agora é que está filmando. Desculpem, mas é complicado isso para mim, que é uma coisa nova, essa aula IAD. Enfim, voltando aqui. É de suma importância que a gente trabalhe com família no sistema prisional, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça ou nas instituições de medida socioeducativa. Aqui no Rio de Janeiro, as medidas socioeducativas se chamam DEGASE, Departamento de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos falar primeiro sobre as famílias. Quanto é importante o trabalho com a família, o quanto é importante você identificar as concepções novas de família, as relações homoafetivas, as relações que existem hoje de família, que é sustentado pela avó, por uma tia, e que os membros familiares pertencem àquele núcleo. Quer dizer, então, hoje não há mais como a gente analisar uma família sendo pai, mãe, 2 filhos ou um filho. Não há mais essa concepção. A concepção hoje é mais estendida no ponto de a gente configurar essas famílias de acordo com a sua Constituição que se formou. Então, é de suma importância. Na realidade prisional, que é a minha realidade, eu não consigo trabalhar o sujeito encarcerado, preso, se não tiver uma família. Eu sempre digo, em todas as minhas falas, que o preso necessita de 2 muletas para seguir na sua execução da sua pena, né? No cumprimento da sua pena. Uma dessas muletas se chama família. A família é que dá o suporte, a família é que dá o amparo, a família é que dá o acolhimento a esse homem que esteja encarcerado, a esse seu ente que esteja encarcerado, seja filho, seja pai, seja sogro, seja marido, é a família que dá o amparo para esse sujeito. Outra questão muito importante para a gente colocar, que a família ela tem novos arranjos familiares hoje em dia e que a gente tem que considerar e levar em conta esses arranjos. Por isso que é de suma importância que a gente estude a família do seu usuário de acordo com os arranjos que está nela estabelecidos, tá? Quais são os instrumentos utilizados no sócio jurídico? Sócio jurídico utiliza os seguintes instrumentos, todos esses instrumentos que eu vou citar, eles são utilizados por esses 5 segmentos que eu disse do sócio jurídico: Ministério Público, Sistema Prisional, Tribunal de Justiça, Medidas Socioeducativas, Defensoria Pública. Em primeiro lugar, entrevista, né? Entrevista é o principal instrumento que você tem instrumento técnico que você tem enquanto assistente social. A entrevista com o usuário, a entrevista com os familiares, a entrevista com os colaterais, a entrevista com o empregador, e aí você tem diversos tipos de entrevistas com um objetivo.
é importante que quando você faça a entrevista, você trace o objetivo que você quer alcançar nessa entrevista. A entrevista é muito natural. Aí você vai me perguntar, professora, tem roteiro para entrevista? Não existe um roteiro de entrevista, existe o objetivo que você queira alcançar com aquela entrevista. É conhecer a família, é conhecer as relações sociais daquele usuário, é conhecer quem são seus membros familiares, é conhecer a sua vida profissional. Quer dizer, então tem vários objetivos que precisam ser traçados quando você vai fazer uma entrevista. A mesma coisa a entrevista com o usuário, a mesma coisa a entrevista com os colaterais, com os familiares, com o empregador, seja lá com quem for, se você for fazer entrevista. O outro é o estudo social. Em suma importância que você faça o estudo social para que você tenha respaldo suficiente, jurídico, legal, para dar um parecer mais consistente para a autoridade que está solicitando. Geralmente, quem trabalha com o sócio jurídico, eu, por exemplo, eu trabalhei muito com juízes da vara de execuções penais. Tribunal de Justiça trabalha com juízes da vara civil, da vara familiar, quer dizer, então, civil, familiar, aquele de sucessão, de infância e juventude, quer dizer, então tem vários tipos de juízes que têm assistentes sociais que trabalham com eles. No Ministério Público, você trabalha com os procuradores, com os promotores públicos. Então, assim, sucessivamente, você vai tendo que fazer seus pareceres sociais para solicitado por esses profissionais. Então, assim, lá eu vou dar o exemplo do sistema prisional. No sistema prisional, a gente utilizava entrevista com o interno, com o preso, entrevista com os familiares. Se o caso fosse para livramento condicional, o relatório para livramento condicional, é importante você fazer uma, duas, três entrevistas, quantas forem necessárias. Se me perguntar quantas entrevistas são necessárias para que você tenha dados o suficiente para elaborar um relatório. Não tem esse número. Cada profissional age de uma forma. Então, não existe uma receita que você fale, são duas, são três, são quatro, são cinco. Teve casos que eu atendi, que eu entrevistei mais de 10 vezes o preso para que eu fizesse o meu relatório e desse o meu parecer para o juiz da vara de execução penal. Então, outro instrumento muito importante é o relatório que você precisa fazer. Então, a entrevista vai te dar bases o suficiente para fazer o relatório. Junto com esse relatório, o parecer social. O que é parecer social? Parecer é uma opinião própria do profissional, é uma opinião técnica do profissional que você vai dar a esse subsídios o suficiente para aquele juiz, para ele entender. Então, vou explicar no sistema prisional. No sistema prisional, o juiz da vara de execuções penais, ele não sabe quem é o João, o Antônio ou o José, não sabe quem são essas pessoas. Ele lida com papel. Então, com os processos que está na frente dele, ele sabe que o nome é José. Agora, se o José é branco, preto, marrom, amarelo, se ele é corcunda, se ele não é corcunda, se ele tem família, se ele não tem família, nada disso ele sabe. O que ele vai ter nas mãos é o nome dele, o número dele, que se chama RG, que é o número de identificação, como se fosse um número de identidade, o grau de escolaridade, se ele qual é o grau de escolaridade, isso vem constando no processo,
e o endereço dele e o delito que ele cometeu. Ponto. É só isso que tem dentro do processo, claro, com investigações, com essas coisas todas. Mas as particularidades da família, da inserção dele dentro dessa família, se ele tem inserção, isso não existe no processo. Se você, enquanto assistente social, não colocar isso no relatório para enviar ao juiz e o juiz perceber. Então, nós lá no sistema prisional, o que, que nós fazemos? Fazemos relatório para livramento condicional. A palavra já está dizendo, livrar condicionalmente uma pessoa de uma pena. Então, ele cumpriu. Não me pergunte como faz a conta, porque eu não sei fazer conta, né? As contas quem faz é o advogado ou o defensor público. A pena dele foi de 30 anos, ele cumpriu lá 1/6 ou 1/3 da pena, dependendo do artigo que ele tenha aferido lá, é 1/3 ou 1/6 de pena. E o advogado faz o cálculo, se ele tiver no tempo de ser livre, condicionado ainda o restante da pena, se chama livramento condicional. Aí o juiz vai pedir o relatório para o serviço social, para a psicologia, para a psiquiatria, para saber como é que está esse homem. Esse homem que ficou preso e na clausura lá, vamos dizer, 10 anos, se a pena dele é 30, ele ficou 15, um exemplo, 15 ou 20. Quem foi em 20 anos esse homem na clausura? O que, que ele fez, o que, que ele não fez? Ele procurou estudar, ele não procurou estudar, ele ficou só olhando para o teto. Quer dizer, são pontos relevantes que vai ajudar o juiz dar ou não livramento condicional, né? Então, é de suma importância a forma que você redige o relatório social. Vamos dizer, porque eu já vi esse caso, isso serve, tá na literatura, que uma assistente social de uma unidade prisional X escreveu que o preso era homossexual e que mantinha relações homoafetivas com o seu companheiro. A forma que ela coloca esse tipo de relação no relatório fez com que o juiz negasse o livramento condicional dele, porque aí a gente não sabe quem é o juiz, se é um juiz retrógrado, se é um juiz que é positivista, se é um juiz contra essa forma de relação. Quer dizer, enfim, são várias formas. Então, colocar isso no relatório, se você achar que é relevante esse dado para o juiz saber. Isso vai atrapalhar o livramento condicional dele? A pena dele está conduzida para liberar, ele já cumpriu lá X de pena, então o benefício dele está acoplado no que ele vai fazer quando estiver livre ou não, condicionada àquele delito que ele cometeu. Então, você precisa estudar e ver se é relevante colocar esse tipo de questão para um juiz que você não sabe se ele é retrógrado, se ele é positivista, se ele é homofóbico, quer dizer, enfim. Então, são dados que você tem e que você precisa saber bastante se é relevante ou não você colocar isso no relatório. Então, você tem a entrevista, você tem o relatório, você tem o parecer social, que eu já disse que é a opinião do profissional. E aí você vai me perguntar, mas como se faz um parecer? O parecer não necessariamente precisa ser de 2 laudas, 3 laudas, 4 laudas, até porque o juiz detesta que já tem o processo para ele ler tudo, ainda vai ler 4 laudas de parecer. Os meus pareceres sempre foram muito curtos,
e eu apontava aquilo que era necessário. Se eu era permissionária, se eu sugeriria algum tratamento, alguma questão mais apropriada para ele. Por exemplo, foi-me pedido um livramento condicional, um relatório de livramento condicional para um adicto, um usuário de cocaína que há muitos anos é usuário. Sim, eu sou a favor do livramento condicional, quer dizer, fiz vários relatórios sobre isso e vários pareceres sobre isso. Sou a favor do livramento condicional se o Estado ou permitir um tratamento, se o Estado der um tratamento para esse sujeito. Ele estava fazendo tratamento dentro da prisão de adicto. Se largar ele livre dentro da comunidade onde ele reside, sem nenhum suporte do Estado, esse homem volta a regredir outra vez, usando ou vendendo droga. Quer dizer, então são questões que você necessita ver onde que esse sujeito mora, com quem ele vai morar, se ele vai voltar para a comunidade dele, se aonde ele reside é próximo à boca de fumo, se foi ali que ele foi preso. Quer dizer, então são várias questões que você precisa levantar com a família, com o preso, e não é de um dia para o outro que você vai fazer isso, são várias etapas que você tem que cumprir. Você também pode me perguntar, visita domiciliar é um instrumento que você tem? É um instrumento que você tem na visita domiciliar. Vai me perguntar, mas, Nilvone, você avisa quando você vai na casa? Não, não aviso quando eu vou na casa. Essa visita domiciliar ela é muito questionada em termos de segmento, porque as colegas que trabalham na saúde e que precisam da visita domiciliar para fazer algum parecer, algum relatório, alguma coisa, elas avisam que vai fazer a visita domiciliar. E aí, cada visita domiciliar tem um objetivo, por isso que eu estou colocando, tem um objetivo. Não sei qual é o objetivo delas para a visita domiciliar, que vai subsidiar ela fazer o relatório e claro, é evidente que esse relatório está solicitando algum benefício para o sujeito lá. No meu caso, todas as vezes que eu fazia visita domiciliar, era para livramento condicional ou para VPL. O que é VPL? É visita periódica ao lar. Quer dizer, o juiz vai dar o benefício para ele de VPL, saída, que antigamente era assim, agora está até passando final de semana fora, mas antigamente era de 15 em 15 dias, esse homem sai da unidade fechada ou semiaberta, vai para a sua residência, passa o final de semana ou um dia, depende do juiz. O juiz é que vai dar se é um dia, se é um final de semana, o juiz é que vai decidir isso. E ele retorna para a unidade prisional num domingo à noite ou na segunda de manhã, depende do juiz, né? Não somos nós que decidimos isso, e sim o juiz. Se ele tiver o tempo suficiente para requerer, o advogado é que vai ver isso, se tem tempo suficiente para requerer a visita periódica ao lar ou à família, como queira, visita periódica à família ou visita periódica ao lar. Mas, por exemplo, muitas das vezes eu fiz visita domiciliar, porque era muito difícil para mim, vou dizer com toda sinceridade para vocês, fazer um relatório para o juiz de um sujeito que o delito dele tenha sido estupro. E aí? Como a gente vai fazer isso? Se nós temos que fazer, não podemos negar. Lembre-se que assistente social é garantir o direito do usuário. Se é garantir o direito do usuário, ele mesmo sendo estuprador, ele tem um direito a VPL ou VPF ou livramento condicional. Ah, mas eu sou contra estupro. Eu também sou. Claro que eu sou. Mas e daí? Nós temos que fazer o trabalho.
Mas para isso, para que o meu parecer seja favorável ao VPF ou favorável ao livramento condicional, eu preciso conhecer esse homem de trás para frente, de frente para trás. E aí eu fazia a visita domiciliar. Aí você acha que eu ia avisar a família que eu estava indo lá? Para a família mascarar aquela realidade? Mascarar aquela casa? Não, não. Por isso que o objetivo do meu, mas você está sendo policialesca. Não, não estou sendo policialesca, não estou ali enquanto policial e não estou ali com o intuito de policial, eu estou ali para o intuito de intervenção social. E sim saber se o meu parecer social, que é uma opinião minha do profissional técnico, para o juiz, dizendo que eu sou favorável à visita periódica ao lar, e esse lar é todo confuso, todo converso. Quer dizer, não. E eu vou dar um exemplo claro para vocês de uma assistente social do Tribunal de Justiça. Isso é muito. Também está na literatura os erros cometidos. Era uma. Era uma assistente social aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trabalhava com adoção, né? Naquela fila de adoção que existe no Tribunal de Justiça, ela era uma das assistentes sociais que fazia a visita domiciliar, que fazia entrevista com a pessoa pretendente, essas coisas todas, enfim. Ela não entrevistou, quer dizer, entrevistou só uma vez essa procuradora, a procuradora foi até presa. Essa procuradora, mas como a mulher morava em Ipanema, era procuradora do estado do Rio de Janeiro, tinha um salário bom, tinha um apartamento próprio em Ipanema, não fez visita domiciliar. Bom, deve ser boa gente, essas coisas todas, né? Vou acreditar nela, não fez a visita domiciliar, não entrevistou colaterais, não entrevistou ninguém, nem familiar, nem nada, e acreditou naquilo que a procuradora disse. E ela foi a favor, no parecer dela e no relatório para o juiz, ela foi a favor que a procuradora adotasse a menina que estava pretendendo. A menina foi passar tempos lá na casa dessa procuradora. A procuradora fez várias tratamento de choque com essa menina. Teve vários ferimentos nas mãos, vários ferimentos na cara, dava na cara da menina, várias torturas, enfim, uma lástima, uma lástima. Nesse interim desse caso, eu não me lembro mais em que ano que foi, mas nesse interim desse caso eu era do Conselho Regional de Serviço Social, era diretora do Conselho Regional de Serviço Social, e eu fui uma das pessoas que pediu processo ético contra essa assistente social, porque ela errou muito feio, tanto na parte metodológica quanto na parte teórica, no atendimento que ela fez a essa procuradora. Você não pode levar em consideração aquilo que a pessoa fala para você. Você tem que acolher o que você está escutando, porém, sempre com um olhar profissional para ver se aquilo é certo ou errado, é verdade ou não é, ou é falso. Como ela não fez visita domiciliar, ela não sabia como era o trâmite na casa dela. E depois que a polícia deu, que os vizinhos denunciaram, foi um escândalo na sociedade, essas coisas todas, que ela foi lá na casa, porque o juiz deu uma bronca nela, né? Respondeu até processo administrativo dentro do Tribunal de Justiça, e que ela foi na casa para ver que ela viu o erro que ela cometeu. Porque se ela tivesse entrevistado ou perguntado ou algo que indagado a babá, a cozinheira lá que ela tinha dentro de casa, as empregadas iriam falar para ela que a patroa, que era essa procuradora, não era flor que se cheire, entre aspas, não era flor que se cheire.
dentro da casa tinha imagens de satânicas, quer dizer, então tinha uma coisa bem perversa dentro dessa coisa. Então, você me perguntar quem é o erro aqui, é do juiz? Não, o juiz vai fazer aquilo que você está direcionando a ele. Se você for muito clara no relatório, se você for muito clara no seu parecer, o juiz vai de acordo com o que você falar. Muitas das vezes, porque existe, dentro do sistema prisional, existe chamado exame criminológico. O que quer dizer esse exame criminológico? Exame criminológico é uma junção de 4 relatórios. 4 relatórios. Relatório social, do assistente social, relatório do psiquiatra, relatório do chefe de segurança e relatório da psicóloga. Então, o chefe de segurança vai falar o comportamento do preso, como é que ele é nesses anos todos que ele ficou preso. Psicológico vai falar como é o lado psicológico dele, nós social, e o psiquiatra como está a saúde mental desse indivíduo que está preso. O nome desses 4 relatórios se chama exame criminológico. Esse exame é feito para livramento condicional, para VPL, muitas das vezes, mas geralmente é feito para exame criminológico. Então, o que acontece? Muitas das vezes eu fui contra o livramento condicional nesse exame criminológico, mas a minha colega psicóloga foi a favor, o psiquiatra foi a favor, eu falei assim, gente, eu não vou modificar o meu parecer. Quem decide isso é o juiz. O juiz, chegando na mesa dele, ele vai ler um relatório, vai ler o outro, vai ler o outro, vai ler o outro e vai decidir o que vai dar. Muitas das vezes eu perdi o relatório, o juiz decidiu dar o livramento condicional para aquele sujeito. Eu tinha minha consciência tranquila que, enquanto profissional, eu fui contra aquele livramento condicional, porque eu via que o homem não estava preparado para viver em sociedade. É uma coisa que você tem que levar em consideração. Esse homem está preparado de viver em sociedade? Ele está preparado de sentar no ônibus junto comigo? Ele sem assaltar ninguém, sem esfaquear ninguém, ou sem cometer outro delito? Quer dizer, eu muitas das vezes vi que ele não estava preparado e neguei o livramento condicional dele. Agora os colegas deram o livramento, e aí cabe o juiz estudar os 4 relatórios e tomar decisão. Então, quem vai tomar a decisão ou não do livramento condicional não sou eu, e sim é o juiz. Enfim, então são instrumentos utilizados no sócio-jurídico, são relatórios, entrevistas, visita domiciliar, parecer social, e mais um instrumento que eu tenho é a visita institucional para empregador, porque quando a gente trabalha em unidades prisionais semiabertas, o que é semiaberto? É que o preso ou foi condenado no semiaberto pela uma prisão, um delito de médio ofensiva ou baixa ofensiva, ou ele passou, porque aqui no Brasil a lei de execução penal ela tem uma regressão. Então, se você é condenado ao regime fechado, que é o último regime, então o juiz bate lá o martelo, 15 anos de regime fechado. Quando chega num determinado tempo de pena, que eu não sei se é um sexto ou um terço, não me lembro, você pode requerer a sua ida para presídio semiaberto. Chegando nesse presídio semiaberto, você tem direito a requerer os benefícios de visita periódica ao lar, né, à sua família, e trabalho extramuro. É você trabalhar de dia e voltar para a unidade à noite. Isso são 2 benefícios do regime semiaberto, porque a nossa lei de execução penal no Brasil vai regredindo a pena do sujeito. Então, ele entra no regime fechado, ele passa para semiaberto, da semiaberto ele passa para o aberto. Então, ele vai regredindo até ele sair de alvará de soltura, alguma coisa nesse sentido. Então, quando chega lá no semiaberto, as assistentes sociais têm que fazer o relatório
de visita institucional ou visita para o trabalho extramuro, que é visitar uma empresa onde que ele está dizendo que ele vai ter emprego, entrevistar o empregador, ver quem são os colegas, essas coisas todas. Ah, não, não vou fazer nada disso, vou fazer isso. E se ele for trabalhar numa boca de fumo? A responsável vai ser quem? O juiz que deu? Não. O juiz não sabe quem é. Endereço. Rua José, número 50, Manguinhos. O juiz, deve existir isso, deve ser uma casa lotérica ali naquele lugar. Não, não, é uma casa de uma boca de fumo. Quer dizer, quem vai informar isso ao juiz, quem é o empregador, se o empregador tem CNPJ, se a firma é reconhecida, é assistente social. Então, é necessário fazer um relatório muito bem escrito, muito bem colocado, para dar subsídio ao juiz. Está claro isso? Atuação nos vários segmentos, eu já falei, quer dizer, Tribunal de Justiça trabalha com várias questões, né? As assistentes sociais que trabalham no Tribunal de Justiça trabalham com família, com criança e adolescente, com idoso, com sucessão. Sucessão é inventário, com sucessão, com drogadictos, quer dizer, trabalha com vários, com egresso do sistema prisional, também tem uma parte que elas trabalham. Então, trabalha com vários segmentos dentro do Tribunal de Justiça, fazendo esses vários tipos de relatórios, vários tipos de estudo social, que é importante. Outro card que é de suma importância, que vocês precisam saber, é a Declaração de Direitos Humanos. A Declaração de Direitos Humanos é de 1948. Não há nenhum trabalho no sócio jurídico, em qualquer esses segmentos que eu estou colocando para vocês, que não exista que a gente não pense na defesa dos direitos humanos. É de suma importância. Aliás, se a gente pegar o nosso código de ética, já está lá num artigo, o código de ética, que é defender os direitos humanos da pessoa. Quer dizer, se a gente tem este compromisso com o nosso usuário, é de suma importância que a gente defenda ele em relação aos direitos humanos para ele estabelecido. Não tem como trabalhar direitos humanos sem a gente não colocar isso em pauta. Quer dizer, então, em relação aos cards, que eu tinha que falar com vocês, é isso que eu tinha que falar com você. A família, o sócio jurídico, quer dizer, a importância do trabalho família no campo sócio-jurídico, seja ele em qualquer segmento, os instrumentos utilizados, aí falei um pouco sobre o relatório, sobre a entrevista, e aí eu torno a repetir, não tem número de entrevistas correta, não, para a família eu entrevisto 3, para livramento condicional, exemplo, eu entrevisto 4 vezes, não existe isso. Existe quantas vezes for necessário você entrevistar o preso, ou a família, ou lá os colaterais, ou lá quem seja, para você ter segurança naquilo que você vai escrever para a autoridade máxima, ou promotor, ou juiz, ou lá quem seja o seu chefe de imediato. A atuação nos vários segmentos, como eu já falei, os direitos humanos, que eu não posso desassociar o direitos humanos de 1948, que é o direito às questões humanas que emanam na sociedade, da Constituição de 1988, que é uma Constituição cidadã, que ali está escrito tudo o que nós, enquanto cidadãos, precisamos para viver numa sociedade digna, né? Uma sociedade democrática, uma sociedade de respeito, uma sociedade que nos vá ajudar em tudo que a gente precisa para andar e ter um bom andamento nessa sociedade. Então, é de suma importância esses segmentos que a gente tem
dentro do sistema sociojurídico, ou como vocês queiram chamar, no campo sociojurídico, ok? Queria falar para vocês que no dia 18, às 18h30, pelo Meeting, aí é só procurar nas minhas plataformas, nas minhas redes sociais, Facebook, eu já botei no Instagram, a palestra que eu vou dar, que é os egressos do sistema prisional e a inserção social. Vai ser muito importante vocês participarem, que ganham hora extra, é mais uma atividade que vocês têm e a gente vai trocando conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, ok? Tchau!